Olá, o programa Municipalismo em Ação começa agora com os seguintes destaques. Governo quita restos a pagar da saúde com os municípios. Prefeitos preparam mobilização nacional em Brasília. E veja também as belezas turísticas e históricas de Cáceres. Os municípios receberam do governo do estado o restante dos débitos da saúde. A dívida é referente ao ano passado. A liberação dos recursos foi baseada em um calendário. Os municípios que tinham a receber acima de 350 mil de restos a pagar da saúde tiveram repasse de mais de 9 milhões de reais. Conforme o calendário estabelecido pelo governo do estado, foram os últimos municípios com pendências de recursos referentes ao ano de 2012. A transferência começou em agosto, quando foi feito o pagamento para 63 municípios que tinham crédito a receber até 75 mil reais. Em setembro, o repasse foi para 37 municípios que tinham a receber até 130 mil reais. Em outubro, os recursos foram destinados a 20 municípios com crédito até 350 mil. O cronograma não incluiu Cuiabá e Várzea Grande, que receberam os valores fora dessa tabela. O presidente da AMM, Valdecir Luiz Colli, reconheceu a determinação e o empenho do governador Silval Barbosa para solucionar as pendências com os municípios. Para atender à demanda da população, segundo Chiquinho, os prefeitos enfrentaram uma situação muito difícil devido aos compromissos e diante da queda da arrecadação. Desde que assumiu a direção da AMM em fevereiro, Chiquinho deu início à luta pelo pagamento dos recursos. O calendário foi estabelecido após meses de negociação, com diversas reuniões entre o governo do estado e a AMM. Ficou definido que os débitos do ano passado, de 46 milhões, seriam pagos 50% no primeiro trimestre e 50% neste segundo semestre. A discussão que nós vamos abrir de agora para frente, a Lei 9.870, que nós vamos discutir ela até o final do ano para ver se a gente revê o ano de 2014, né? As percas, para a gente ao menos colocar na atenção básica, voltar aos 100%. O governador Silval Barbosa e o novo secretário de Saúde, Jorge Lafetá, estiveram em Brasília. Eles se reuniram com o secretário do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, para discutir o atendimento nos municípios. No Ministério da Saúde, em Brasília, o governador Silval Barbosa e o novo secretário de Saúde, Jorge Lafetá, apresentaram ao secretário nacional, Elvésio Magalhães, as principais demandas de Mato Grosso, como a necessidade de credenciar serviços de alta complexidade nos hospitais regionais para ampliar o atendimento no interior. Do Hospital de Rondonópolis, de Cáceres, de Sorriso, de Colíder, trabalhar para credenciar o Hospital de Barra do Bugres e também de Peixoto de Azevedo. Neste primeiro momento, lógico que nós temos o Hospital de Tangará e de Porto Alegre também. E colocamos também a necessidade de referenciar áreas do Santa Helena e também a cardiologia aqui do Hospital Santa Rosa, que nós trabalhamos com foco para cada dia que passa nós estarmos melhorando a área de saúde. O secretário de Saúde também anunciou que nos próximos meses o estado vai voltar a realizar transplantes de órgãos. Um convênio com o Hospital Santa Rosa, provavelmente de 60 a 90 dias já comece as retiradas de órgãos e em torno de 4 a 6 meses, já com credenciamento do serviço, os primeiros transplantes, a retomada dos transplantes renais, haja visto que ali já acontecia esses transplantes. O projeto de criação de novos municípios recebeu o veto da presidente Dilma Rousseff. Em Mato Grosso, são 20 distritos que aguardavam o desmembramento de cada município. A Associação Mato Grossense de Áreas Emancipadas e Anexandas anunciou uma mobilização nacional rumo ao Congresso. A intenção é pressionar a derrubada do veto presidencial sobre a criação de novos municípios. O projeto de lei também trata da incorporação, fusão, desmembramento e instalação de novos municípios. Ele estabelecia critérios como a viabilidade financeira, população mínima e plebiscito.
A justificativa para o veto é que a expansão implicaria em aumento das despesas para a manutenção das novas administrações. Também haveria maior fragmentação do Fundo de Participação dos Municípios. O deputado estadual José Rivas se surpreendeu com a decisão da presidente Dilma Rousseff pelo veto na íntegra. O municipalista explicou que a matéria foi amplamente discutida na Casa Civil da Presidência da República e impede as emancipações sem viabilidade. Riva é autor de 14 projetos de emancipação no estado de Mato Grosso. Quando você cria um novo município, você cria oportunidade. Os últimos municípios que nós criamos, tem alguns que estão 100% asfaltados. Nova Santa Helena vai atingir os 100%. Vale do São Domingos já atingiu 100% pavimentado. Município criado na última leva. Se fosse distrito, estaria 100% pavimentado? Os prefeitos estarão em Brasília para participar de uma nova mobilização. O evento será dia 12 e é organizado pela Confederação Nacional dos Municípios. Eles querem a aprovação de projetos que tramitam no Senado. Os gestores discutem os pontos principais, como a aprovação de mais de 2% do FPM e os pisos salariais dos agentes comunitários de saúde e dos professores. Será elaborado um documento para ser encaminhado aos líderes das bancadas da Câmara e do Senado para que os parlamentares votem os projetos de interesse dos municípios. A preocupação dos gestores é com o pagamento dos pisos, que causam impacto no orçamento. Os prefeitos alegam que o encargo vai agravar ainda mais a situação financeira das prefeituras. Outra questão está voltada para os royalties. Se o projeto que promove uma partilha mais justa dos recursos arrecadados com a exploração do petróleo entre estados e municípios estivesse em vigor, os municípios teriam contado com mais uma fonte de recursos. Uma liminar suspendeu os artigos da lei que previam os novos critérios de distribuição dos royalties do petróleo. Engenheiros e arquitetos da AMM estão desenvolvendo projetos voltados para a habitação rural. Os projetos atendem diversos municípios. O Programa Nacional de Habitação Rural funciona nos mesmos moldes do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. A intenção é garantir melhores condições de moradia para o homem do campo. As linhas de financiamento podem ser acessadas por famílias com renda bruta anual de até R$90 mil. Os assentados com renda anual de até 15 mil recebem subsídio equivalente a 96% do valor final da construção. Os outros 4% são divididos em 4 parcelas iguais, pagas todo ano. Pensando em dar mais agilidade ao processo, a Central de Projetos da AMM elaborou 4 plantas sob a consultoria da Caixa Econômica e obedecendo todas as normas e disposições do programa. Elas já estão pré-aprovadas pela instituição financeira. As casas são compostas por sala, dormitório do casal, dormitório para 2 pessoas, cozinha, área de serviço coberta, área de circulação e banheiro. Os projetos foram elaborados com possibilidade de ampliação e foco na acessibilidade. Os banheiros, por exemplo, possuem as dimensões que possibilitam serem utilizados por cadeirantes. Nós tivemos uma diretriz para a gente seguir, que é dentro do desenho universal, e todas as plantas têm que ser acessíveis para qualquer pessoa. Ela em todo ambiente que você vai, um cadeirante tem um acesso. Tanto é que ela ficou um pouco maior que as outras, comum, devido ao banheiro, pois o banheiro é totalmente acessível e com isso a casa aumenta a metragem quadrada. A consultora contábil Valdina Fraga ressaltou a importância do plano plurianual para todas as prefeituras. O plano é feito a cada 4 anos. O planejamento, ele é uma peça fundamental. E isso não é só uma peça em si, mas é uma cultura fundamental que deverá ser dado mais atenção nesse período, principalmente. Porque nesse período, nós estamos num período de transição do qual o governo atual assumiu o dia 1º de janeiro. Então, ele vem com um planejamento anterior e está, nesse momento, elaborando o planejamento para os próximos 4 anos. E nesse sentido, nós temos agora, dia 30 de setembro, foi a data que a maioria das prefeituras encaminharam para a Câmara os seus PPAs, cujo teor ele traz as suas diretrizes, os seus planos e objetivos para os próximos 4 anos. O PPA significa Plano Plurianual, por isso que ele dura 4 anos. Dele vai se extrair as diretrizes para a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também
anual, a LOA, que significa Lei Orçamentária Anual, no qual vem especificado por elementos o que pode ser gasto dentro do exercício. Nesse sentido, nós temos a Associação dos Municípios, em nome do nosso presidente Chiquinho, ele vem nos orientando em relação a quais são as alterações exigidas para esse momento. Nesse sentido, a tabela de destinação de recursos é uma das principais alterações. E essa tabela de destinação de recursos, ela exige do gestor um maior cuidado em relação tanto ao momento do planejamento e quanto ao momento da execução da receita e também do controle sobre a despesa. Porque nós já temos algumas vinculações que já são constitucionais e legais. No caso, por exemplo, nós temos a questão da saúde, que é 15% do orçamento, de algumas receitas, não de todas, mas em receita de impostos. E nós temos também a receita da saúde, da educação, que é 25%. Então, essas vinculações, elas já são legais, já constituídas, já conhecidas de toda a sociedade. Mas também temos outras. Então, o nosso orçamento, por destinação de recurso, ele exige do gestor uma atenção maior, porque nós teremos também a destinação de recursos, que também de forma indireta acaba sendo vinculado, porque o objeto já é vinculado. E nós temos outras fontes também de destinação de receita. Então, por essa razão, é mais um momento que o gestor necessita de uma equipe que cuida do planejamento, que cuida da receita efetiva, para que ele não seja muito além do que é planejado e dentro do quadro da economia nacional. O Jornal Oficial dos Municípios continua gerando economia. A publicação foi lançada pela AMM no ano de 2006. O Jornal Oficial se consolidou como um dos principais serviços oferecidos pela AMM. A publicação foi conquistando gradativamente a adesão das prefeituras. Atualmente, quase a totalidade dos municípios utiliza os serviços para publicar sem custos adicionais os atos oficiais, como leis, decretos, portarias, balanços, editais, extratos de contrato, resultados de licitação, entre outros. Economia, eficiência e praticidade são as principais vantagens do jornal, que conta com o respaldo legal do Tribunal de Contas do Estado. O jornal passou por uma reformulação visando melhor atendimento às prefeituras. Com o novo formato, os servidores estão habilitados a fazer o cadastramento das matérias neste sistema. Essa medida garante maior autonomia aos municípios, além de segurança jurídica, pois as edições são certificadas digitalmente, com garantia de autenticidade. Hoje, a transição dessas pessoas responsáveis lá no município foi tranquila, né? A AMM fez com que todo o sistema fosse passado para essas pessoas, tem mais agilidade, tem mais autonomia, a pessoa lá do próprio município, ela mesma publica diretamente, né? Então não tem aquela necessidade toda de mandar arquivo para outros órgãos de comunicação, ou ter uma assessoria de imprensa. Então a pessoa mesmo lá, ela consegue estar publicando diretamente com a gente. Para auxiliar as prefeituras diante das dificuldades financeiras, será realizado um seminário que vai mostrar formas de incrementar a receita municipal. Pensando nas dificuldades das prefeituras em administrar os poucos recursos disponíveis, a Associação Mato Grossense dos Municípios realizará o seminário Incrementos de Receitas Municipais. O evento será realizado nos dias 10 e 11 de dezembro no auditório da AMM. Podem participar prefeitos, secretários municipais de finanças, planejamento, administração, fiscais de tributos, equipe contábil do município e técnicos da área financeira. As apresentações foram organizadas de forma a conscientizar os gestores municipais sobre a importância do incremento da receita própria e contribuir com a eficácia da gestão de novas políticas de desenvolvimento. Também serão apresentados dados e informações das receitas compartilhadas pela Secretaria de Estado de Fazenda e municípios. Esses recursos irão permitir que as prefeituras respondam às cobranças da sociedade por melhorias nas áreas de saúde, educação, manutenção, limpeza, conservação e pavimentação. As ações também visam amenizar os impactos do processo de descentralização dos serviços e responsabilidades por parte dos governos federal e estadual. Hoje, no Pacto Federativo, a maior parte do bolo fica com a União, uma pequena parte com o Estado e uma mínima parte com os municípios. Então, hoje, os recursos para cada prefeito da maioria dos municípios brasileiros é muito pouco. Os prefeitos têm que fazer uma verdadeira mágica para poder administrar bem o seu município e dar uma melhor qualidade de vida a cada cidadão do seu município.
Agora, no quadro Por Dentro de Mato Grosso, você vai conhecer as riquezas históricas e turísticas do município de Cáceres, localizado na região oeste do estado. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da Princesinha do Paraguai. Cáceres, com sua economia crescente e opções de turismo que mais se destacam no estado. Cáceres está situada a oeste de Mato Grosso, distante 200 quilômetros da capital Cuiabá, próxima à fronteira com a Bolívia. A principal via terrestre é a BR-070, que além de Cáceres, liga todo o oeste do estado. A cidade é considerada a Princesinha do Paraguai, que tem o rio como principal afluente. Segundo o último censo do IBGE, a cidade tem uma população de 86.805 habitantes. A vila de São Luís de Cáceres foi fundada em 6 de outubro de 1778, com o nome de Vila Maria do Paraguai, em homenagem à rainha reinante de Portugal. No início, o povoado de Cáceres não passava de uma aldeia, centrada em torno da igrejinha de São Luís de França. Os historiadores contam que em meados do século passado, Vila Maria do Paraguai experimentou algum progresso graças à abertura da navegação fluvial. As razões para a fundação do povoado foram a necessidade de defesa e incremento da fronteira, a comunicação entre Vila Bela da Santíssima Trindade e Cuiabá, e pelo Rio Paraguai, com abundantes recursos hídricos. Em 1874, foi elevada a cidade com o nome de São Luís de Cáceres. Em 1938, passou a ser chamada somente de Cáceres. A partir de 1950, as mudanças passaram a ser mais rápidas. No início dos anos 60, foi construída a Ponte Marechal Rondon sobre o Rio Paraguai, que facilitou a expansão em direção ao noroeste do estado. Cáceres se destaca no turismo histórico e esportivo. Encontra-se situada numa das regiões mais privilegiadas do Pantanal mato-grossense, visto que ostenta uma das maiores potencialidades turísticas do estado, ou seja, a grandiosidade e a beleza do Rio Paraguai e seus afluentes. Venha conhecer Cáceres e desfrutar da melhor pescaria do mundo. E termina aqui mais uma edição do programa Municipalismo em Ação. Muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus e até o próximo programa.